Bom, pessoal, boa tarde, né? São aproximadamente 2 horas da tarde e hoje eu vou explicar sobre o sentido do buraco da minhoca, a relatividade de todos os sentidos que a gente não tem, que a gente tem, na verdade, né? E uma explicação breve e básica e simples. A louça. A louça suja é o verdadeiro buraco da minhoca. Você sabe por quê? Porque eu já lavei louça hoje 3 vezes, mas durante essas 3 vezes que eu terminei de lavar, depois, depois que passou de um tempo, já tem louça suja de novo. Ou seja, é o infinito buraco da minhoca. Sempre existe louça suja. Então, qual é o verdadeiro buraco da minhoca em você? Qual é? Você tem que saber, você tem que se responder. Eu vivo no buraco da minhoca? Qual é o buraco da minhoca? Eu preciso sair ou eu vou permanecer nele? Ou eu tenho que ficar nele? Porque às vezes existem missões, né? Será que a minha missão é ficar no buraco da minhoca? Ou eu preciso ir para outros buracos? Bom, muito se fala sobre o buraco da minhoca e sair do buraco da minhoca. Mas como sairemos de um buraco em que se repete e se repete e se repete? Talvez eu seja o buraco da minhoca. Eu sou o buraco da minhoca. Você é. Eu sou o buraco da minhoca. Aqui em Êxodo 3, 4, Deus fala com Moisés. Deus fala assim com Moisés: Moisés, vai lá fazer tal coisa lá em Faraó, liberta lá o pessoal para eles fazerem tal coisa. Moisés falou bem assim: como que eu vou falar para os outros quem é você, que você é Deus mesmo? Como eles vão acreditar? Deus olhou para ele e falou assim: eu sou o que eu sou. Você é o que você é. Tipo assim, eu sou o que eu sou. Deus tem total confiança no que ele é. Outras pessoas não iriam acreditar ali no que ele estava prometendo lá, a libertação do pessoal do Egito. E aí ele falou assim: eu sou o que eu sou. Disse mais: assim dirás aos filhos: eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou. Ele enviou a ele mesmo, porque Moisés também era ele. Moisés também fazia parte dele, porque eu sou. Vocês estão, só eu quero que vocês prestem bem atenção nos pequenos detalhes que eu estou falando aqui para vocês. Nicodemos visita Jesus. Olha só, quem é Nicodemos? Nicodemos era uma pessoa de autoridade, no tempo em que ele ensinava as escrituras de Moisés, no templo de antigo, assim, que é bem antigo. Ele ensinava, antes de Jesus vir na Terra, ele já ensinava. E aí, Nicodemos visita Jesus. Presta atenção. Quando Nicodemos visita Jesus, ele fala assim, Nicodemos falou assim, Rabi, Rabi significa mestre. Mestre, sabemos que és. Peraí. Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí Deus fala assim para ele, ó. Sim, é verdade. E em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos falou assim. Nicodemos foi muito inocente nessa parte, muito, muito. Não houve maldade nessa pergunta e nem burrice também. Ele perguntou assim: como pode um homem nascer sendo velho? Como pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Como pode? Ele ficou se perguntando como. Jesus já falou assim: em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Prestem atenção, pessoal. Não estamos falando sobre batismo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te disser, importa-vos nascer de novo. Gente, o negócio é esse. E aí, beleza. Ele fala assim, ó. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem. Nem para onde vai. Assim todo é nascido de espírito. Prestem atenção. Agora vem a parte principal. E aí, Nicodemos não entendeu. Nicodemos não entendeu. Nicodemos era um mestre. Ele ensinava. E aí ele fala assim, Nicodemos, como assim? E aí Deus falou para ele assim, Deus não, Jesus falou para ele assim, ó. Beleza, Nicodemos falou assim, ele não entendeu, pessoal. Jesus falou, quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Vocês entenderam? Beleza. Aí Nicodemos não entendeu. Ele falou assim, não entendi. E aí Jesus falou, se você não compreendeu isso, imagine as coisas celestiais. E aí depois ele falou bem assim, em verdade, te digo, nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vemos. A gente sabe o que a gente fala e a gente tem que saber que aquilo ali é real. E a parte principalmente é boa. E aí Jesus falou para ele, falou assim, ninguém vai subir ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa. O Filho do Homem seja levantado para que todo nele creia que tenha vida eterna. Beleza. Aí beleza, pessoal, prestem atenção, não percam o foco, não parem de assistir o vídeo. Em Mateus 14, 28,
Jesus saiu para ir. Logo a seguir, compeliu Jesus e os espíritos foram sair pro barco, junto com os discípulos. Vocês sabem de que eu tô falando, né? E aí, eles pediram, subiu a monte, foi orar sozinho, pra não sei o que, não sei o que. Aí Jesus foi orar e o barco ficou longe. O barco foi embora, só foi os discípulos, Jesus ficou no monte orando. Aí, beleza. De noite, aí ficou de noite, não sei o que, não sei o que. As ondas estavam muito fortes, mano. Tava muito, muito forte. Tava aquele negócio ali que todo mundo ficou desesperado. E aí Jesus veio vindo pela terra, pela água, assim, andando pela água. E aí o Pedro falou pra ele assim. E aí os discípulos, ao verem Jesus nas águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. O pessoal, os discípulos viram Jesus e eles ficaram com medo. Eles não acreditaram que alguém poderia andar sobre as águas. Porque como que alguém vai andar sobre a água? A água só flutua barco. E aí mas Jesus imediatamente lhe disse: tenha bons ânimos, sou eu, não temas. E aí Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por ele sobre as águas. E ele disse: vem, Pedro, vem, Pedro. E aí o Pedro desceu do barco e andou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Só que ele começou a prestar atenção nos ventos fortes e teve medo e começou a submergir. Ele começou a cair. Ele olhou para o lado e viu os ventos fortes. Ele começou a cair. Vocês entendem sobre o buraco negro que eu estou falando? Nicodemos era um homem, mas ele era um dos mestres que ensinavam. Ele foi, uma vez, tinha uma mulher que estava cheia, uma legião de demônios. Ela ficava lá na casa dela. Ela ficava na parte onde era excluído da sociedade, onde era excluído. Era aquele pessoal ali que bebia, que eram feiticeiros, bruxos. Ali que naquela época eles eram excluídos dos templos e dos sacerdotes. E aí ele foi lá, porque ele era o mestre, ele foi lá tirar os demônios da mulher, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu. E aí Pedro, quando conseguiu andar pelas águas, mas ele olhou para os lados, ele sentiu medo, ele viu o vento forte e ele caiu, ele submergiu. Moisés, quando foi falar lá, ele falou: mas como eles vão acreditar em mim? Deus falou: eu sou. Vocês entendem qual é o buraco da minhoca? Eu sou. Você é. Você é. As pessoas falam assim: vamos ir para algum lugar, vamos atrás de uma cura. Você é a cura. Em nome do sangue de Jesus. É muito louco, galera. É muito louco. Porque não é sobre igreja ou sobre o que a gente aprende lá. É sobre eu sou. Se eu tenho uma fé inabalável, eu consigo andar sobre as águas, eu consigo expulsar demônios, eu consigo me curar, eu consigo, em nome do Senhor Jesus, porque nós somos. Ele é. Vocês entendem? Às vezes o buraco da minhoca é nada mais, nada menos do que nós mesmos. E a gente sai correndo, 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 mas a gente chega no mesmo lugar, porque nós somos. Então, esse tem que ter uma expansão. Qual é o buraco da minha minhoca? Qual é o meu buraco, se eu sou uma minhoca? Acontece que eu encontrei com um amigo e ele falou que eu motivo as mulheres a evoluírem, mas eu quero falar para vocês que não só as mulheres, mas tipo todo mundo que me vê, que me assiste. Eu estive lá, eu submergi, eu me submergi, eu olhava para os lados e eu não entendia nada. Eu não entendia nada, porque eu não era. E aí, quando eu entendi que eu sou, as coisas estão começando a mudar. Então, através de vídeos, através de todas essas mensagens, eu quero que vocês compreendam que vocês são. Vocês são a sua cura, você é a sua luz, você é o seu templo divino de Deus, porque nós somos. Então, toda essa matéria que a gente existe, tudo isso daqui é carne, pessoal, é carne. Quando a gente está na igreja, eles pedem para a gente cobrir nosso corpo, para a gente cobrir tudo. Mas nós somos. Quando Adão e Eva estavam lá, eles não andavam de roupas, porque eles não tinham nascido do pecado, eles não viram maldade no corpo humano, não existia o que existe hoje. Se a gente vê alguém nu, se a gente vê alguém pelado, a gente deseja, a gente quer tomar, muitas das vezes a gente devora. Mas não é. Nós somos. Então não é necessário muita coisa. Tem um versículo que ele fala assim: se você pecar com seus olhos, arranque e jogue fora. Se você pecar com a mão, corta ela. Porque o ser humano já nasceu disso. Então ele deseja. Aqui dentro da gente clama por isso. Mas nós somos. E é por isso que quando Jesus viu que o homem começou a cobiçar as filhas de. Porque quando Noé teve suas filhas, né? Noé foi, passou toda aquela geração, teve a Arca da Aliança e aí voltou. E aí começaram a crescer. E aí as mulheres começaram a crescer, a ficar muito bonitas. E aí o filho dos homens começaram a desejar aquelas mulheres por beleza. E aí Jesus se afastou, o Espírito Santo se afastou. Porque não existe isso. Somos seres muito espirituais e celestes. Na, em um outro mundo, em um outro local. Mas nesse a gente já foi corrompido. É por isso que a gente tem que negar. Mas só que é complicado também. Não é complicado, não tem nada não tem nada que se complique. A vida é muito simples, na verdade. As pessoas que pegam isso aqui e elas, não sei, elas colocam na situação dela e ela mostra de uma outra forma, mas eu espero de verdade que vocês compreendam isso que eu tô falando.
Porque se vocês cumprirem dele, vocês serão escolhidos, porque quem lê, entende e vive isso é que realmente entende, sabe? É o buraco de uma minhoca que anda no multiverso, de todos os multiversos, de tudo. Vocês entendem? Porque nós somos